cuidado de enfermagem, tá? É, principalmente estar orientando esses pacientes a fazer exercícios físicos, o autocuidado, orientar esses pacientes, né, aos hábitos alimentares, costumes, estar até facilitando, né, o tratamento, ajudando lá na UBS a praticar atividades em grupo. O cuidado que a gente tem que ter com o uso da insulina, então a orientação que a gente vai dar também para esse paciente com o uso da insulina, porque se ele faz uso em casa, tá? Então, em casa, nós temos dois tipos de insulina, nós temos a NPH e temos a regular. Então, ele vai fazer um uso geralmente a regular é utilizada mais a nível hospitalar, tá? Porque o paciente com uma taxa elevada, então ele vai para o hospital, caso ele ficar internado, e tem que fazer esse controle, né? Pelo menos de 4 em 4 horas, ou conforme prescrição médica, que é a regular ou simples, ela vai fazer um efeito mais rápido, mas num período, né, mais curto de tempo. A NPH, ela tem um período maior, que é o que ele usa em casa, geralmente. Tá? Um período maior de tempo. Só que assim, ele vai ter a orientação para o uso em casa. Então, nós temos que estar sempre lembrando ele para ele, como ele mesmo vai se automedicar conforme prescrição médica, mas ele vai fazer uso, ele vai se aplicar, então fazer rodízios, né? Geralmente na região abdominal ou no braço, né? Para ele, onde tem gordura, porque é uma injeção subcutânea. Ela pode ser usada intramuscular também. Mas assim, estar orientando ele para não aplicar sempre no mesmo lugar. Então, estar rodiziando o local onde ele vai fazer essa aplicação da insulina, tá? E orientar quanto ao uso, como ele vai guardar essa insulina. Vai guardar o frasquinho na geladeira, tomar cuidado com a agulha, a seringa, ele recebe também lá um descarpac, né, que é a caixinha de pérfuro cortante para ele jogar lá dentro. Então, ele vai receber toda essa orientação lá na UBS, onde ele faz o controle, né, da diabetes dele. E assim, não só isso, mas orientar esse paciente também, principalmente com os pés. Nós temos muitos pacientes lá no hospital, né, com pé diabético, porque a diabetes, ela tem devido à taxa de açúcar na corrente sanguínea, ela tem uma difícil cicatrização. Então, até no cortar a unha, tá? Ele não pode cortar, na verdade, tem que cortar retinho ou lixar para que não machuque os dedos do pé, porque perde um pouco a sensibilidade. Então, assim, e aí, como nós temos um problema de açúcar na corrente sanguínea no sistema circulatório, dificulta a cicatrização, né? Então, pode ter problemas de cicatrização, principalmente nos pés, então acaba ferindo, e esse membro, por causa de diminuir nutrientes, oxigênio lá nos membros inferiores, pode levar até a amputação, né? Ou até mesmo outras deformidades. Mas é comum a gente ver lá no hospital pacientes diabéticos com amputação, né? Ou com feridas, né, no pé de difícil cicatrização, e
evoluir para a amputação, tá? De um membro. Então, para se prevenir isso, orientar quanto aos pés, andar com sapato confortável, frouxo, não andar descalço, porque qualquer machucado pode evoluir para uma cicatrização, uma difícil cicatrização e evoluir para a amputação, tá? Então, até mesmo quando tomar banho, secar bem os pés, principalmente entre os dedos, tá? Para não ficar úmido. Tirar a cutícula. Às vezes a pessoa vai tirar a cutícula, dá um picotezinho ali, né? E ali pode evoluir para uma ferida enorme por causa da cicatrização e acabar evoluindo para a amputação. E, principalmente, tá? Comparecer regularmente nas consultas médicas, porque é o médico lá que vai, principalmente da UBS, é o médico ambulatorial que vai estar acompanhando esse paciente. A partir do momento que ele apresentou que ele tem diabetes, ele vai para a vida inteira que não vai ter cura, tá? É uma doença crônica degenerativa. Então, todo cuidado que ele tiver ainda é pouco, tá bom? Por hoje é só. Amanhã nós vamos dar continuidade falando um pouquinho sobre o hipotireoidismo e o hiper e hipotireoidismo. Boa tarde para vocês.